Estamos de volta, meus amigos. Agora são 4 horas e 43 minutos. Como prometido, vamos conversar ao vivo também com um psicólogo. Já está conosco aqui na ponta da linha o Alexandre Bess. Falei certo, Alexandre, seu sobrenome? Por favor, para a gente continuar aqui. Pode ser Bess, Roberto. Tudo bem? Bom, um abraço aí para você da Band, Caio, Capriotti. Prazer falar com todos os ouvintes, falar com vocês e todos os ouvintes aí da Bandeirantes que escutarem a gente. O prazer é todo nosso em recebê-lo, Alexandre. É o seguinte, a pergunta que eu acho que vai ser o norte aqui da nossa conversa. Como que está sendo essa quarentena para você, Alexandre? Tá te enlouquecendo ou você tá conseguindo manter as rédeas da situação aí? Como é que tá? Se você falar para mim, não, rapaz, eu tô enlouquecendo, eu vou falar, então acaba aqui nossa conversa. Bom, Caio, Capriotti, então, eu acho o seguinte, a quarentena é um instrumento necessário, né? Ela não tem como você não fazer, porque até o momento a única coisa que se preconiza é que o único jeito de nós estarmos relativamente seguros é através dela. Então eu sigo realmente as riscas, o que o Ministério da Saúde faz, o que a OMS determina. Eu acho que não tem outra alternativa. Eu tenho passado meu tempo trabalhando, estudando, eu escrevo também, né? Estou escrevendo meu 7º, 8º e 9º livros juntos. Então eu atendo meus pacientes online, as minhas pacientes online e tal. Então divido o tempo entre literatura, entre escrita e entre trabalho. Então agora é chato, porque respondendo a sua pergunta, que eu acho que é muito essencial, o objetivo, Caio, o objetivo da quarentena é nos preservar. Então, assim, acho que a gente está vivendo uma ansiedade muito específica. Hoje essa ansiedade, ela tem a nomenclatura de ansiedade exclusivamente pandêmica. Não existe isso na literatura mundial, tá? Eu gosto de falar que eu sou sempre um estudante, independente do que eu já tenha percorrido até aqui na minha trajetória, de praticamente 30 anos. Eu saí muito cedo da faculdade, mas de quase 30 anos de psicologia, 25 por aí, não lembro agora o cálculo, mas eu nunca vi na literatura e nunca vi em consultório e nunca vi em relato de nenhuma colega ou de nenhum colega psiquiatra, enfim, uma ansiedade como esse tipo, porque é o tipo de ansiedade que te agonia muito, porque qual que é o objetivo de você ficar em casa? É você viver. Então é um tipo de ansiedade muito diferente. Então a criatividade e as estratégias que a gente vai ter que ter nesse tempo, cada um dentro do seu limite, cada um dentro das suas circunstâncias, é muito importante, porque ela afere, não só afere o seu direito de ir e vir, e necessário, porque eu sou obrigado a ficar nela, mas esse vírus, ele afetou todo o ecossistema global, todos os sistemas que envolvem a nossa vida, econômico, social, amoroso, sexual, tudo. Então nós estamos separados de tudo e de todos, conectados apenas quando eu estou falando com você pelo telefone, pela tela de computador ou qualquer outro meio de mecanismo ali, né, via Wi-Fi, via internet, desculpa. Mas é uma etapa muito séria e a gente tem que levar a sério, porque quanto melhor a gente fizer uma quarentena, mais rápido eu entendo que a gente vai sair dela. Olha, Alexandre, eu já sofri acidente de moto, fiquei quase 45 dias na cama sem poder andar porque fraturei as 2 pernas. Já quebrei os meus 2 dentes da frente jogando bola quando era criança, caí de boca no chão de concreto e dói, hein? Quebrou na raiz e tal. Já me queimei em 3º grau com óleo fervendo na barriga, as pernas. Mas o que tá mais me doendo em toda a minha vida é a danada da solidão. Eu tô completamente isolado de tudo, de todos. Aí todo mundo fala, mas só você? Todos nós estamos... Não, tudo bem, mas as pessoas moram com alguém. Eu não moro com absolutamente ninguém. Meus familiares, mais ou menos da mesma idade que eu, moram bem longe. E os meus pais já têm mais de 60 anos e tal. Meus avós, então, nem se fala. Então não posso ver ninguém. Ninguém. E nessas 4 semanas... Esse bicho chamado solidão, mas me pegou de um jeito que eu não sei nem te explicar. E é exatamente o que você está falando, né? Pega a gente em cheio, porque é uma situação que a gente não tem absolutamente nenhum controle, né? Nada, né? Muito bom o seu comentário. Eu estou falando com o Caio ou com o Caio? Com o Caio. Caio, gente boa. Então, Caio, olha só. Lamento aí pelos seus acidentes na sua vida pregressa, tá? Obrigado. Foi por arte. Parte deles foi por arte. Não, tudo bem, mas o que eu ia, se você me permitir, claro. esses eventos que você teve, foram eventos traumáticos e dolorosos, eu também acho que foram,
eles tinham data para acabar, né, Caio? Esse é o problema. Então, eles tinham data para acabar. Então, você sabia que você ia ficar na cama com a perna quebrada, mas daqui 3, 4 semanas seu osso já reestruturou, já colou. Então, se for operação, independente disso, quer dizer, você tem uma data ali, e aí você começa a fisioterapia, você começa uma série de coisas, maravilha, perfeito, você sabe aonde você vai estar, agora, quando que você vai sair, e isso a gente não tem perspectiva, e o que eu tenho escutado de muitas pessoas é o seguinte: nossa, que maravilha, mais um dia, mas eu não tenho esperança. Quer dizer, então assim, a gente não tem uma luz ainda no final do dia, né? Desculpa, no final do túnel. Então, esse tipo de situação onde você não tem um controle, onde você não tem uma certeza, essa incerteza que você relacionou, ela aumenta a solidão, ela aumenta a depressão e aumenta também a ansiedade. Então, assim, a solidão, nesse momento, ela vai ser muito massacrada, porque aquelas pessoas que moram sozinhas como você e têm uma autonomia de vida, quer dizer, tem o seu trabalho, tem as suas atividades, tem a sua academia, tem a sua visita de amigos, não importa qual seja a sua rotina, todo mundo tem uma rotina, né? Essas pessoas vão sofrer mais, porque uma coisa é você ficar na sua casa, quando você chega aí do trabalho da Band e tal, depois de você fazer os seus programas, maravilha, você foi descansar, vê uma TV, você dorme, no dia seguinte você levanta e vai embora, de moto, ou de bicicleta, ou de carro. Agora, o que acontece, quando você pega e se encontra numa situação dessa, o sentimento de ilusão, de solidão, ele é muito mesmo, ele tem uma veemência muito maior, ele é muito acentuado, porque você não tem perspectiva. Então você vai ter que, no seu caso, você trabalha, você estava em casa ou você está na Band agora? Não, na Band, eu estou no Na Band, estúdio. não, tudo bem, você está em casa ainda, na Band, maravilha. Você saiu, você usou máscara no meio do caminho, que é o recomendado, usou álcool gel, maravilha, mas você vai para casa e você volta realmente àquela rotina de solidão sem poder o que fazer. Esse tipo de comportamento, para quem é depressivo, é fatal, é fatal. Por quê? Porque a depressão, para quem tem a depressão enquanto sintoma psicológico, né? Lembrando que a depressão, ela pode ser uma depressão endógena, que é a pior tipo que tem, que é aquela que vem de dentro para fora, que é o transtorno depressivo maior, ou outras manifestações depressivas que podem ser orgânicas, ou quando a depressão é exógena, quando é uma depressão psicológica. Esse tipo é totalmente mais tratável e mais curável, porque é alguma coisa que vem de fora, que é o que está acontecendo com a gente, e acaba. As pessoas que não são depressivas, Caio, quando acabar a quarentena, todos os sintomas, como você mencionou agora, de solidão, ou mesmo as depressões, ou mesmo as incertezas, angústias, todas as aflições, elas automaticamente vão embora. Agora, quando aquela pessoa não tem isso como uma característica externa, mas interna, vai requerer um pouco mais de tratamento. O que eu aconselharia as pessoas para lidar com esse tipo de situação é aumentar a sua taxa de convívio. Eu estou fazendo um livro de depressão também, tá? Está nesses números aí que eu te falei, esse 7º e 9º, o título provisório é Cartilha da Depressão, e tem um capítulo lá que eu falo que é proibido as pessoas que têm depressão ou têm sintomas de solidão realmente ficarem sozinhas. Por quê? Porque isso vai piorar esse tipo de sentimento, que é um sentimento, né? Então, assim, o que eu falaria? Tente ali manter o tempo mais ocupado, dentro das suas condições, do seu próprio apartamento e dentro das suas condições de relacionamento. Intensifique os contatos com as pessoas que você gosta, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja por Instagram. Mantenha-se mais ocupado, não vai estar o dia inteiro vendo TV, isso é contraindicado, tá? Por quê? Porque a TV, por mais que ela distraia, ela aumenta o sentimento de solidão se você for ficar vendo 24 horas por dia. Veja a sua televisão, mas tente alternar os programas que você gosta de ver junto com algumas comunicações. E também não pegue só, claro, algumas pessoas têm 2, 3, 4, 5 melhores amigos, monte um grupo já, para quem tem grupo, participe dos grupos, para quem não tem grupo de WhatsApp, tente se conectar mais com esses amigos, escolha 5, 6, 7 que você gosta ao longo do dia, fala um pouquinho com um aqui, um pouquinho com outro ali no final da tarde. Enfim, o canal é não ficar sozinho. É muito boa a sua pergunta, porque essa solidão ela vai piorar, e ela piorando, ela pode acarretar outras manifestações psicológicas. Ô Alexandre, nós brasileiros sempre fomos conhecidos aí pelo nosso
caráter festivo. O brasileiro é sempre muito alegre, é sempre muito brincalhão, bonachão. Isso aí faz parte do nosso DNA, não é? Diferentemente de outros povos, de outras culturas, que são mais introspectivos, que, né, não têm tanto essa característica, né? A gente pode usar aí como exemplo os povos nórdicos, mesmo os orientais. E esses povos aí já passaram, já sofreram pandemias e guerras, que para muitos especialistas são fatores importantes para moldar o caráter de uma nação, de um povo, não é? A gente está vivendo uma guerra aqui, não é? A gente está vivendo uma guerra, uma pandemia, algo que o país nunca viveu. Você acha que, desse ponto de vista aí, do ponto de vista emocional, do ponto de vista das nossas características, a gente vai sair diferente disso, passada a pandemia? Caio, fantástica a sua pergunta, tá? Agora é o Capriotti, desculpa. Capriotti, desculpa. Vamos lá, Capriotti, desculpa. Bom, um abraço para você, Capriotti. Fantástica a sua pergunta. O que eu posso te afirmar embaixo é que o mundo nunca mais será o mesmo. Isso é fato, tá? Isso é fato. O brasileiro, de todos os povos do mundo, eu tenho a minha ascendência muito italiana, então, assim, além de ser brasileiro, eu tenho essa ascendência italiana pelo meu lado materno, né? A família inteira, né? Minha mãe italiana, minha avó italiana que morreu no passado com quase 103 anos. Enfim, então eu estou muito acostumado com esse carinho que você está se relacionando como o povo brasileiro de uma maneira geral. Esse tolimento que nós estamos vivendo de não poder abraçar o outro e de não poder lidar com o outro é crucial. Agora, voltando na tua pergunta, a partir do momento que essa pandemia acabar, algumas pessoas elas vão sair dessa pandemia com muita histeria, mas uma histeria positiva, não negativa, uma histeria proposital, querendo realmente fazer tudo aquilo que não pôde fazer nos últimos semanas, vamos dizer assim, né? E outras pessoas realmente vão ser um pouco mais recatadas. As palavrinhas que vão responder a tua pergunta vão ser o caráter extrovertido ou o caráter introvertido. Essa pessoa, ela tem um caráter mais introvertido e aí ela vai com mais calma, ela vai fazer as coisas, mas ela vai fazer as coisas no ritmo dela, ou se ela tiver um caráter extrovertido, realmente essa aqui vai extravasar em todos os pontos. Eu não diria negativamente, mas ela vai realmente, vamos dizer assim, colocar em dia a vida social, a vida amorosa, a vida afetiva e especialmente a vida sexual, não tenha sombra de dúvida nenhuma em relação a isso, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, pessoas insensíveis, Capriotti, e pessoas que não têm um aspecto emocional ali congruente, essas pessoas vão sair da epidemia aliviadas, mas não vão conseguir esboçar nenhum tipo de alento ao próximo, nenhum tipo de ação solidária. Por quê? Porque existe um caráter egocêntrico ali. Então, pessoas egocêntricas, pessoas mesquinhas, elas vão continuar igual. Por quê? Porque há uma carência sentimental. E a partir do momento que há uma carência nesse trato emocional, nesse trato sentimental, desculpa, ela não consegue realmente ali, porque não é do feitio dela. E quem não vai sentir também as saídas da pandemia, completando a resposta da sua pergunta, são pessoas com a personalidade psicopáticas, esquizofrênicas, sociopatas. Essas pessoas realmente não sentem porque elas são incapazes de manifestar qualquer tipo de sentimento. Então, a pandemia para elas tanto faz ou como fez. Uma reclusão assim, você pega um psicopata que está recluso, ele é incapaz de sentir, porque ele já vive recluso, ele já vive numa situação de isolamento constante, né? Porque faz parte da psicopatologia psiquiátrica, da morfologia orgânica cerebral dele. Diferente de pessoas normais que estão sentindo e vão ali realmente agir de acordo como a sua personalidade determinar. É aquilo que eu falei. É extrovertido? Ela vai realmente, e se ela é uma pessoa extrovertida e não tem vergonha, não tem problema, ela vai realmente querer colocar a vida de uma maneira generalizada em dia. E a pessoa mais recatada vai fazer de um modo mais tranquilo, como ela agia antes da pandemia. Mas, de qualquer jeito, todos nós que temos sentimentos e sentimos, o mundo não vai ser igual, acredite. Realmente, o sentimento de tristeza, né, ainda vai parar por muitos e muitos meses, ou até por muitos e muitos anos na vida das pessoas. Você falou em guerra,
não tenha dúvida nenhuma. A gente está vivendo uma situação de guerra. Não uma guerra mundial, mas o inimigo é um só, né? Não é um louco nazista, como tinha na Segunda Guerra, mas é um inimigo invisível que você não sabe onde ele está. Aí, mais um motivo que aumenta a ansiedade, porque você vai sair na rua, você não sabe onde que o vírus está, e você, nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu estou com medo. Então, assim, é uma situação atípica, e é o que eu te falei, não existe na literatura mundial nada do ponto de vista da ansiedade que relate o que a gente está vivendo. A ansiedade e a depressão têm algumas manifestações, eu vou falar da forma grosseira e leiga que eu sei, e você, Alexandre, por favor, fique confortabilíssimo e à vontade para me corrigir, para falar o termo técnico correto. Agora é o Caio. Caio, a gente está te deixando maluco, né, Alexandre? Vocês trabalham tão juntos, vocês têm a voz igual, né? Não, para mim é uma honra ouvir isso, porque a voz do Capriotti eu me encanto. Eu quase roubo É, a da mulher dele. Que bom que eu nunca gostei na minha vida de cantar. Que bom, porque realmente eu acho que você é um cara muito frustrado, porque eu não tenho voz para cantar e muito menos para ser radialista. Mas, Alexandre, é o seguinte, a depressão e a ansiedade têm algumas manifestações, uma delas é a mania, né? A mania, como vocês chamam, é quando o sujeito faz mania de fuma desesperadamente e tal. E existe algum risco de, quando tudo isso passar, a gente desenvolver manias, não só de ficar passando álcool gel, mas não tocar mais em ninguém, não querer mais abraçar as pessoas? Tem isso, né? O que você está mencionando, eu chamaria de hábitos, tá? Porque a mania é uma terminologia psiquiátrica centrada na psicopatologia psiquiátrica, ou seja, tudo que é mania está relacionado, vamos dizer, loucura, fica mais fácil para a gente não dar aula de psicologia aqui. O hábito, mas o hábito corresponde bem ao que você está falando, não está errado, eu só trocaria mania pelo hábito. Sim, algumas pessoas poderão sim ter hábitos obsessivos compulsivos, é o que responde a sua pergunta. Em relação ao uso de tabaco ou ao uso de álcool, nesse período de distanciamento, eu também não gosto de usar a palavra isolamento, porque isolamento sim é uma palavra que cai negativa e quem faz isolamento, aquilo que eu te falei, são pessoas com caráter muito, muito intrínseco, mas um intrínseco negativo, não aquele intrínseco que é tímido, não é esse tipo de intrínseco, mas um intrínseco mais ligado à psicopatia, né? Então, assim, as pessoas nesse período de distanciamento, elas não tem a sombra de dúvida nenhuma, elas vão se munir, sim, do álcool, do tabaco, para quem já faz uso. Para quem não faz uso, ela pode usar isso como um preenchimento de lacuna. Isso não é nenhum tipo de pecado, não é tipo de nenhum erro, é uma resposta corporal dela, né? Desculpa, uma resposta comportamental em relação ao que a gente está vivendo, né? Esse período todo de extrema incerteza, extrema insegurança, enfim. Então, algumas pessoas poderão, sim, adquirir alguns hábitos que não tinham antes. Eu acho que é legal também completar a pergunta o seguinte: todos nós, nas nossas esferas cerebrais, nós temos alguns padrões obsessivos compulsivos, tá? Que podem ser eliciados, ou seja, podem ser desenvolvidos em algum momento na vida, de acordo com algum estímulo, seja esse estímulo lícito, ou seja esse estímulo ilícito, ou seja, alguma droga lícita, alguma droga ilícita, ou seja, até esse estímulo ambiental, como a gente está vivendo aqui agora. E aí a pessoa pode realmente manifestar esse tipo de comportamento até como uma resposta ali para que não lide tanto como um problema, como uma atitude de fuga, mas o álcool poderá sim ser um grande amigo dessa pessoa, como o tabaco também. Alexandre, você está desenvolvendo aí um trabalho agora, e isso é importante que você diga, com os idosos nesse período de confinamento, né? E eu fico muito interessado em ouvir isso, porque meus pais estão lá, sozinhos em casa, né? Estão passando esse período lá sozinhos. A gente tem ido lá basicamente para levar os alimentos e remédios, enfim. Mas qual é o impacto disso que nós estamos atravessando para os idosos, para essas pessoas que estão sozinhas na maior parte do tempo? Eu estou falando dos meus pais, felizmente, meu pai e minha mãe estão lá, mas muitas vezes tem só o homem, só a mulher, o que é ainda mais doloroso, não é? Como é que tem sido o impacto disso para esse grupo aí de brasileiros, hein? Olha, para os idosos que vivem juntos, como casal, como seus pais, é triste, mas ainda um tem um outro ali. Para os idosos que vivem sozinhos, é um pouco pior.
Eu até falei para minha mãe outro dia, falei, nossa, se a avó tivesse viva, né, se minha avó tivesse viva, nós não poderíamos vê-la. Eu não teria coragem de ver minha avó. Minha avó morreu com quase 103 anos. Tem um ano, mais ou menos, que ela morreu. Não, por aí. Um pouco menos. E, na realidade, eu sinto muita falta dela, mas eu também não poderia vê-la por uma questão de carinho. Eu acho que a gente pode falar para os idosos, na linguagem que eles entendem, é que é uma questão de vida mesmo, uma questão necessária, e para que eles não se sintam diminuídos, Capriotti, porque para que eles não se sintam diminuídos em função de ter uma idade mais avançada e de isso ser algum tipo de defeito ou isso ser algum tipo de sinal crônico de velhice, nada disso. Na realidade, todo organismo, ele vai se enfraquecendo ao longo dos anos, então esse vírus adora um organismo mais fraco, né? Então, explicar tudo isso para esses idosos, mas com muito carinho, e intensificar realmente, né, como eu falei para quem morava sozinho, mas intensificar ainda mais o contato com esses idosos para que eles possam realmente se sentir amados e falar que esse distanciamento não é uma exclusão, é um ato pelo contrário, é um antagônico a isso, é um ato totalmente de amor ali para aquela pessoa que você gosta, para você protegê-la, porque ninguém sabe quem é que pode ter o vírus ou não. Você pode ser uma pessoa atípica, você pode realmente pegar o vírus e não manifestar nada, independente se você é um jovem ou um jovem adulto, e você pode levar para alguém. Então, eu acho que fazer o que você falou, deixar alguma coisa ali embrulhada, que essa idosa possa realmente limpar as embalagens com álcool gel antes de desembrulhar os alimentos, alguma coisa assim nesse sentido, qualquer outro objeto que vai ser deixado ali, mas manter o contato e explicando o porquê da situação, porque o idoso, ele tem já o aparelho intelectual dele fechado. Você não muda um idoso de ideia, né? Então, assim, veja, você pode mudar na vida, ao longo da sua vida, o Capriotti, você pode mudar de opinião, você pode mudar de gosto, você pode mudar de preferência, você pode mudar até de estilo, você pode mudar a cor do cabelo, pode fazer um monte de coisa. Mas para o idoso, aquilo que ele já se formou na vida dele, ele não vai mudar. Então, assim, isso nossa, está bem claro isso. Para mim, qualquer idoso depois de 60, 65 anos, 70, ele fica lá na casinha dele, ou ela fica na casinha dela e acabou. Não querem ir embora, não querem mudanças. Então, assim, os idosos têm uma rotina, especialmente uma rotina familiar para nós, que somos brasileiros e temos esse contato, assim. Eu, por exemplo, tinha uma rotina semanal com minha avó de vê-la 2 vezes por semana religiosamente. E nas minhas, sei lá, incontáveis incursões aos Estados Unidos para estudar e fazer cursos, o que eu fazia? Eu ia antes da minha avó e já almoçava com ela, tipo, vou ficar 3 semanas fora. Ela entendia muito bem. Então, assim, e já fazia isso de uma maneira para que ela ficasse sabendo que eu não poderia ir vê-la porque eu estaria fora, então eu compensei esse número quantitativo ali com essas vezes de visita. Agora, nesse momento, não dá para fazer isso. Então, realmente explicar que assim que essa pandemia acabar, você vai vê-la, você, qualquer outra pessoa. Agora, dentro da linguagem que esse idoso, porque o grande problema do idoso é a teimosia, é a não aceitação. Eles negam esse tipo de informação. Por quê? Porque eles já passaram tantas coisas na vida, entende? Já sobreviveram a tantas coisas, né? Então, que talvez um vírus desse para eles possa não surtir tão importante, e é muito importante. Se não fosse importante, o mundo inteiro não estava assim mobilizado para tentar alguma saída, porque o grande problema é que a gente não sabe quanto tempo vai ficar nisso. Então, explicar para o idoso que não tem muito tempo, porque o idoso vai estar ansioso, porque o idoso, ele precisa, o aparelho mental, o Capriotti, depois de uma certa idade, ele precisa de afeto, ele precisa de carinho, ele precisa realmente de toda essa atenção. Isso faz parte do aparelho mental, é normal. Não é anormal, desculpa, é normal. Então, para que essa pessoa se sinta ali protegida, se sinta amada, não basta só às vezes um telefonema. A presença física é importante. O que a gente não pode fazer agora? Presença física. Então, para os idosos que têm controle, né, de mexer nos aparelhos eletrônicos, tablets, etc., maravilha. Para aqueles que não têm, qual que é a dica? É telefone mesmo, telefone simples, não tem problema, mesmo que nem que você ligue para a residência. Tem idoso que não mexe no celular, não sabe mexer, não quer,
tem resistência, enfim. Então, assim, tratar o idoso dentro da condição dele, mas explicando o porquê. Nem que essa explicação tenha que ser repetitiva, mas é isso que vai realmente ali acabar um pouco com a ansiedade desse idoso. E esse idoso pode também ministrar ali os seus programas de TV, pode ministrar alguma coisa que gosta, alguns idosos jogam carta, enfim, pode ali jogar carta. Agora, o idoso que mora sozinho, esse vai ter que ter uma atenção mais específica, um acompanhamento médico mais específico, porque veja, isso eu vou te falar, é muito importante. A depressão no idoso, ela é fatal, ela mata, tá? A depressão é uma das poucas doenças psicológicas que matam. Então, assim, leva ao óbito mesmo, então, especialmente a mulher, né? A depressão é uma doença exclusivamente feminina, não que o homem possa não senti-la, ele sente também, mas ele é muito mais feminina do que masculina. Então, a mulher idosa, e se for realmente uma mulher com uma paciente com sintomas depressivos, essa precisa ter uma atenção dobrada em todos os conselhos, em todas as salas, em todas as aproximações virtuais. Tá aí. Muito bom. Para mim tá ótimo, viu, Caio? Muito bem. Completamente esclarecedora essa conversa com o Alexandre Bess, que é psicólogo e gentilmente parou o que estava fazendo nesse domingão de Páscoa. Eu suponho que você esteja com seus familiares, querendo aproveitar e tal, mas fez a gentileza de dividir conosco, com a audiência da Rádio Bandeirantes, aqui seus conhecimentos, Alexandre. Foi um prazer recebê-lo aqui e nos resta, além de agradecer, desejar aí um bom domingo de Páscoa para você e para todos os seus, Alexandre. Olha, Caio, obrigado, Caio, obrigado, Capriotti. Assim, eu tenho imenso carinho pela Bandeirantes, eu acho que uma emissora bem paulista mesmo, paulistana, até hoje eu nunca soube a diferença, mas, assim, parabéns pela toda a imprensa brasileira que está cobrindo toda essa época com muita propriedade, acho que com muita responsabilidade. Então, fica aí meu carinho a vocês e a todos os ouvintes aí da Band. Já que você me ensinou qual que era a diferença do transtorno obsessivo compulsivo para a mania, deixa eu sair daqui contente falando, pelo menos eu também expliquei alguma coisa pro doutor, né? O paulistano, a palavra maior é para quem tá na capital, para quem nasce na capital, aliás. Paulistano é para quem é da cidade de São Paulo. Paulista, mais curtinho, é para quem nasceu no estado. Aí pode ser o sujeito que nasceu maravilha, em Araraquara, tirou minha dúvida. Pronto. Tamo kit. Obrigado. Eu que agradeço. Todo paulistano é paulista, né? E nem todo paulista é paulistano, né? Só para deixar isso bem claro também. Maravilha. Feito.